Irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós nessa tarde, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 a 12. Mas antes, como preparação, uma leitura preparatória para o sermão, nós vamos ler Jó 29. Jó, capítulo 29, nos preparando para a leitura do texto em si. Jó capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Agora vamos para o texto que é o capítulo 1 deste mesmo livro, Jó, capítulo 1, versículos 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda Yahvé a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás:
Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Este sermão, meus irmãos, foi preparado e pregado pelo pastor Charles Whisky. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de Jó é tanto fascinante quanto misterioso. Fascinante porque levanta profundas questões para os filhos de Deus. Questões como unir a soberania de Deus e a sua onipotência com a presença e propósito do sofrimento. Fascinante também em como este livro chega ao seu clímax, quando estas duas verdades que parecem contraditórias se unem e juntas confessam que o Senhor é bom. Não importa o que aconteça. É também um livro misterioso. O livro de Jó é um dos livros mais antigos do Velho Testamento. E praticamente quase não tão conhecido, exceto seus 2 primeiros capítulos e o último, porque o resto da mensagem é muitas vezes difícil de entender. Quem é Jó? De onde ele vem? Quem são os seus amigos? E o que eles estão tentando realizar por meio dos seus discursos quase sempre enfadonhos? Mas, meus irmãos, também neste livro nós lemos o que a igreja confessa no artigo 7 da Confissão de Fé belga. A saber que o livro de Jó contém a vontade de Deus e tudo o que o homem precisa saber para a sua salvação. Que tudo isso é suficientemente ensinado neste livro. Ele não é um livro judaico, com a sua linguagem poética e os seus conceitos inestimáveis. Não somente um pedaço de arte literária, mas revela a nós o Deus dos céus e da terra, que é soberano e deseja a salvação do homem. Este livro proclama, meus irmãos, para o povo de Deus, de todas as eras, que Deus não pode ser colocado na cadeira de julgamento. Deus não pode ser julgado pela nossa consciência. Este livro afirma que Deus é Deus e que o homem é somente homem. E que ele permanecerá homem. Também proclama que somente por uma entrega incondicional ao Senhor nós alcançamos o que o Senhor tem para nós. Somente uma confiança verdadeira em suas promessas nos assegurará que Deus nos ama com um amor eterno. Esta é a mensagem do livro de Jó. Mas será que pode ser confiável? Será que é merecedor do nosso amor, da nossa fé? Mesmo que o nosso mundo ao redor entre em colapso, mesmo quando os sofrimentos pareçam sem sentido, mesmo quando nos sentimos abandonados o tempo todo, quando muitas das nossas perguntas ficam sem respostas, este livro traz muitas das questões que são fundamentais na vida. Faremos bem se ouvirmos a sua mensagem, pois enquanto estamos ouvindo, estaremos sendo consolados, como somente Deus pode fazê-lo. E nós receberemos força divina e suporte para continuar a vida na fé. Portanto, eu proclamo a vocês o Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo sob o seguinte tema: o Senhor aceita o desafio de Satanás para testar a fé de Jó. O Senhor aceita o desafio de Satanás para testar a fé de Jó. E a mensagem será dividida em 3 partes. A primeira é a situação de Jó nesse desafio. A segunda, a motivação de Satanás para este desafio. E a terceira e última, o propósito de Deus neste desafio. Primeiro ponto, portanto, a situação de Jó neste desafio. Sem nenhuma introdução, meus irmãos, Jó aparece em cena como um homem que ama Deus. Quem é este Jó e quando ele viveu? A Bíblia é quase silente a respeito dessas perguntas. Tudo o que nos é dito é que ele viveu na terra de Uz, mais precisamente nas costas de Edom e da Arábia, sudoeste de Canaã. Então vejam, meus irmãos, ele não era um judeu. Ele não pertencia ao povo com o qual o Senhor estabeleceu um pacto
por meio de Abraão e dos seus descendentes. Isso é tudo que sabemos a respeito do resto, e a respeito do resto, somos deixados sem mais informações. Jó deve ter vivido nos dias dos patriarcas, pelo menos no tempo em que Israel conquistou Canaã. Isso se torna razoável a partir de várias expressões no livro, as quais revelam uma data um tanto primitiva. Mas aparentemente isso não é tão importante. O Senhor não julgou necessário que soubéssemos de mais detalhes acerca da vida de Jó. O que realmente importa é que Jó servia ao Senhor. Parece-nos que Jó conhecia Deus por meio da linhagem de Sem, o filho de Noé. Jó é semelhante àquela figura misteriosa da Bíblia chamada Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas Jó amava ao Senhor com todo o seu coração. O texto nos diz que ele era reto e íntegro. Isso não quer dizer que não tinha pecado. Em Jó, capítulo 13, versículo 26, lemos sobre o pecado da sua juventude. Capítulo 14, versículo 16, ele fala das suas transgressões. Depois de tudo isso, podemos ver que a Bíblia é cheia de textos que afirmam que não existe alguém que não peque. O apóstolo João diz em certo lugar: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Jó diz no capítulo 14, versículo 4, quem pode da impureza retirar pureza? Ninguém. Esta é a prova suficiente de que Jó era pecador, como todo mundo. Por outro lado, a Bíblia nos dá um belo testemunho sobre este homem. Ele era reto. Isso quer dizer, ele amava ao Senhor com um coração sincero, não com ânimo dúbio, nem um amor domingueiro. Jó caminhava com o Senhor. Em toda a sua vida, o Senhor estava no centro do seu viver. E ele era íntegro. Não andava numa corda bamba, mas era bem disposto a respeito de Deus e do seu próximo. Em outras palavras, Jó temia a Deus. Isso representa um lado, uma face de sermos corretos, ou melhor, de sermos retos e íntegros. Ele era justo diante de Deus, como Noé, Zacarias e Isabel. Mas essa não era uma justiça que vinha das suas próprias obras, mas uma justiça imputada através da fé nas promessas de Deus sobre a salvação. Jó também evitava o mal. E este é o outro lado. A fé de Jó não o levou a viver separado de sua vida diária, do seu trabalho. Pelo contrário, a fé de Jó era visível no meio em que ele se encontrava. Muitos comentaristas negam que Jó tenha sido uma pessoa histórica, ou seja, que Jó tenha realmente existido. Eles afirmam que este livro é apenas uma lenda, um conto folclórico com uma mensagem profunda. Mas o livro não nos dá nenhuma evidência sobre este assunto. O profeta Ezequiel, por exemplo, se refere a Jó, junto de Noé e Daniel, como homens justos. Na carta de Tiago, lemos que a paciência de Jó é mencionada como um exemplo para todos os crentes. Sim, irmãos, Jó foi um homem real que viveu nessa terra num tempo real. E Deus o abençoou ricamente. Deus lhe deu uma grande família. Fez dele um fazendeiro rico em cabeças de gado e também um homem rico de negócios. Ele era altamente respeitado pelos homens do campo, conforme nós lemos no capítulo 29, versículo 7. Isso serve para nos mostrar que ser rico e servir a Deus não necessariamente excluem-se. É verdade, porém, que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível, disse Jesus. Jó, entretanto, não confiava em suas riquezas. Ele não era como muitos que, ao invés de possuírem o dinheiro, são possuídos pelo dinheiro. Sua família não era apenas grande, mas também era muito próxima,
uns membros dos outros. Seus filhos viviam muito bem. Havia paz e harmonia entre eles. Como jovens adultos, viviam cada um na sua própria casa. E como filhos do homem mais rico, dispunham de abundância de tempo e dinheiro para terem momentos de confraternização e comunhão. Adoravam ter suas festas e as organizavam periodicamente, as quais, para essas festas, eram todos convidados. Juntos tinham felicidade e alegria entre si e com outras companhias. E quando as festas terminavam, Jó os chamava em casa. Como um pai que não invejava o entretenimento e prazeres de seus filhos, ele também conhecia a sua responsabilidade. Como pai, Jó era um verdadeiro sacerdote. Sabia que quando se é jovem, você é tentado por muitos pecados. Não necessariamente a pecados abertos, mas especificamente a pecados secretos. Pecados do coração. Estes pecados vêm tão facilmente que basta alguns pequenos goles de bebida para ficarmos indiferentes ou sem cuidado diante do Senhor. É possível até mesmo que amaldiçoemos a Deus, não necessariamente com blasfêmias contra o seu nome de uma forma direta e aberta, mas podemos viver de forma descuidada diante dele. Podemos viver de uma forma independente, seguindo o nosso próprio coração, ao invés de seguir ao Senhor, que é a razão do porquê vivemos e para que vivemos. E esta é a razão do porquê Jó chamava seus filhos após cada festa. Ele os santificava, diz o texto. Ou seja, ele os chamava a manter o compromisso com Deus. Dedicar os seus filhos e filhas ao seu Criador e Redentor. Pela manhã se levantava bem cedo para certas ofertas, para sacrificar as ofertas queimadas. E era uma oferta para cada filho. Como um feito simbólico de que o perdão somente poderia ser obtido através do sangue. Nessas ofertas queimadas, as quais eram completamente dedicadas ao Senhor, Jó confessava sua fé de que um dia o Messias prometido sacrificaria a sua própria vida pelos pecados de todo o povo. Meus irmãos, que lindo testemunho a Escritura nos dá sobre este homem. Em meio a todos os seus trabalhos pesados, Jó não se esquecia da sua primeira tarefa. Era um homem com o coração voltado para os seus filhos. Não somente para o seu bem-estar, mas antes de tudo, para a sua saúde espiritual. Jó não era como muitos pais que dizem: meus filhos nunca fariam isto, meus filhos nunca fariam aquilo. Eu posso confiar em meus filhos. Jó conhecia o poder e a sedução do pecado, mas também conhecia o perdão gracioso de Deus quando pecados são confessados. Por meio dos sacrifícios que Deus prescreveu, que nada mais era do que um olhar para o futuro, quando o real sacrifício seria feito pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, Jó confiava em Deus. Ao mesmo tempo, Jó não era um murmurador. Ele não contestava o fato de seus filhos terem momentos de alegria, porém estava sempre alerta. Era um pai que levava sua tarefa de modo tão sério e desempenhava sua tarefa profética de maneira tão cuidadosa que ensinava aos seus filhos que a maior bênção que existe é ser filho de Deus. É ser amado pelo Pai Celeste. Levar uma vida de gratidão de acordo com os seus mandamentos. Esta era a vida de Jó. E ele vivia assim continuamente. Meus irmãos, isto é muito instrutivo para nós. Muito instrutivo a respeito da família que nós temos. Para a nossa vida como pais, como filhos. Você tem orado pelos seus filhos regularmente? Você os tem purificado diante de Deus? Na linguagem de hoje, poderíamos dizer da seguinte forma: você intercede no sangue de Jesus Cristo
para que o Senhor possa trabalhar a fé no coração dos seus filhos, mesmo para os filhos que você ainda não possui. Tem falado a respeito do pecado deles? Você tem falado a respeito do culto, da adoração a Deus? Você sabe quem são seus amigos? Tem cuidado sobre o que se assiste na TV ou na internet? Jó, como um homem ocupado, como um fazendeiro próspero, conhecia as suas prioridades. Mais uma vez, que testemunho muito belo nos dá a Escritura a respeito deste Filho de Deus. Mas o testemunho de Jó tinha mais uma razão. Ele fala muito mais de Jó e sua família. Irmãos, a fé de Jó não foi produzida, fala muito mais do que de Jó e da sua família. A fé de Jó não foi produzida por ele mesmo. O amor de Jó por Deus não era resultado dos seus próprios esforços. Na verdade, tudo isso era resultado do próprio Deus a quem ele servia e que o havia abençoado. Deus havia dado todos estes dons a Jó como a um filho, para um propósito particular. Não para exaltar a Jó, nem para que ele se ostentasse, mas para revelar para todos que Deus é amado pelo que ele é e não pelo que ele dá. Também para nos ensinar que nesse mundo pecaminoso, onde o homem tem permanecido ao lado de Satanás, o Senhor demonstra que a salvação que foi prometida desde o começo alcançará o seu objetivo. E Deus será novamente servido pelo seu povo. Será novamente amado acima de todas as coisas. Simplesmente porque ele merece ser louvado por sua graça e misericórdia sobre os pecadores. Porém, meus irmãos, vale salientar que Jó não sabia o que esperava por ele. Jó desconhecia completamente o que estava para acontecer. Ele é apenas um tabuleiro, ele é apenas um peão no tabuleiro de xadrez. Quem vencerá? O diabo ou Deus? O homem amará a Deus pelo que ele é, ou a fé não passa de busca de interesses próprios? É o Senhor quem está certo a respeito da fé de Jó, ou Satanás a respeito da sua ganância? Seria a fé somente um pagamento de altos dividendos por uma vida nessa terra? A fé pode existir sem amor? Seria a fé somente algo que ama mais ao mundo do que a Deus? Ou algo que só encontra sentido nos prazeres humanos e que são terrenos e não na comunhão com Deus? Isso é o que veremos no nosso segundo ponto. A motivação de Satanás para desafiar a Deus a testar a fé de Jó. A motivação de Satanás para desafiar a Deus a testar a fé de Jó. Repentinamente a cena muda. Da terra para o céu. Da vida próspera e abençoada de Jó para a sala da corte celestial. Lembrem-se, irmãos, que Jó não está ciente de nada disso. Ele é completamente ignorante a respeito do que lhe vai acontecer daqui para o resto do texto. Somente vai saber mais tarde quando o que está para acontecer e ele for informado. Porém, agora, nesse instante do texto, ele está completamente alheio de todas essas coisas. Somente nós podemos nos beneficiar de todo o conteúdo do livro de Jó. Deus nos desvenda, nos revela todas as cenas do que vai acontecer. O Senhor nos permite ter um relance por trás das cenas. Dentro do mundo celestial e espiritual que é tão real quanto o nosso, mas que normalmente Deus mantém escondido de nós. Um dia os anjos de Deus são chamados à sua presença e à presença do seu Criador. É um dia de assembleia. E Satanás é um dentre eles. Não se esqueça que ele é um anjo caído, completamente cheio de ódio para com Deus, mas continua servo de Deus, mesmo não querendo.
A Bíblia não nos dá detalhes deste mundo celestial. Este é o lugar do Altíssimo, onde tudo fala da sua glória e santidade. Entretanto, durante todo o Antigo Testamento, o diabo tem livre acesso nos céus. Porque como acusador dos filhos de Deus, ele podia dizer que o preço pelos pecados do homem não tinha sido pago. E Deus não podia perdoá-los sem comprometer a sua justiça. Esta é a razão pela qual Deus permitiu que entrasse no céu o próprio Satanás. Um dia nossos pecados foram pagos na cruz. A Bíblia nos conta que Satanás foi arremessado dos céus. Não há mais nenhum lugar para ele ali. Desde que perdeu toda a sua legitimidade para levar adiante a sua ambição, que é acusar os filhos de Deus, Satanás não pode mais realizar essa tarefa. Aqui, porém, em nosso texto, isso de fato ainda não aconteceu. E como em Zacarias capítulo 3, Satanás acusa o sacerdote Josué diante de Deus e aponta para todos os seus pecados, do mesmo jeito ele vem do seu passeio pela terra e volta com muita munição para lembrar ao Senhor que todas as suas criaturas são profundamente pecaminosas e somente merecem dele o justo juízo. Muito bem, Satanás, de onde você vem? Pergunta o Senhor. E quando Satanás responde que tem feito uma turnê pelo mundo, uma viagem de inspeção, o Senhor diz com muita satisfação: você viu o meu servo Jó? Viu como ele vive? Não há ninguém em toda a terra que me sirva como ele me serve. Não há nenhum alarme nas palavras de Deus. E o Senhor está certo do que está dizendo. A despeito da destruição que Satanás pode criar, ele ainda é e permanece sendo um inimigo derrotado. Satanás é subserviente a Deus, que é o soberano e todo-poderoso. E sem a autorização dele, não pode se mover tanto quanto se move. É isso que a igreja tem confessado no dia do Senhor número 10, no Catecismo de Heidelberg. Toda criatura está debaixo das mãos de Deus, incluindo Satanás. Satanás deve ter sentido essas palavras pesarem em seu coração, essas palavras de Deus. Ele pode quase censurar ao Senhor. Sem nenhum assombro, responde que ninguém de fato ama a Deus, enquanto tem tudo que Jó desfruta nessa vida. Você o tem colocado em segurança, tanto quanto sua família e suas posses. Nenhum dano pode chegar junto a ele. Você realmente acha que ele o ama por nada? Realmente acha que Jó está interessado em quem você é? Meus irmãos, vocês ouviram o desafio que o diabo lança contra o Senhor. E o que ele diz significa o seguinte: Jó está somente interessado em riqueza e não se importa com Deus. A fé de Jó é um engano, é uma fé falsa. Sua piedade nada mais é do que algo que busca a sua própria satisfação. É a busca pela autopreservação que faz Jó viver como vive. Irmãos, que ataque diabólico, que acusação diabólica. Não causa surpresa que o diabo seja chamado Satanás, ou seja, o acusador. Imaginem se Satanás dissesse a verdade. Tentem compreender se a fé de Jó fosse somente um verniz. Ou seja, que ele estivesse mais preocupado com a sua prosperidade do que com Deus. Então, o plano de Deus de salvação nada mais seria do que uma grande farsa. Se os crentes estão somente interessados em ir para o céu, e se a vida de obediência aos mandamentos de Deus não tem outro motivo a não ser lucrar com a fé, o plano original de Deus nunca seria realizado e a salvação não significaria nada.
Então as criaturas de Deus não amariam pelo que ele de fato é, mas somente por interesse em seus dons, nas suas dádivas. O propósito de sua criação, de que o homem deveria amá-lo voluntariamente acima de todas as coisas, estaria fora de cogitação. E a vinda de Cristo não teria mais nenhum propósito. Deus não desejaria ser servido por motivos egoístas. Deus, porém, quer o nosso coração, não por causa das suas dádivas, mas por causa de quem Ele mesmo é. Por causa da sua graça e misericórdia, Deus anseia ter o amor que tem por seus filhos respondido pelo amor deles. O Senhor anseia ser amado como o Deus da sua salvação. Satanás então diz: Senhor, veja, o Senhor está interpretando mal a fé de Jó e a sua vida. Realmente acha que ele o está amando e está mais interessado do que ele mesmo. Veja, isso é hipocrisia. Eu me atrevo a desafiá-lo e a tirar as bênçãos de Jó. E então se verá que é verdadeiro tudo o que eu tenho dito. Então o verdadeiro Jó aparecerá. Ele o amaldiçoará. Dirá a Deus: não servirá mais, pois já não terá mais nenhum lucro. Indo-se às riquezas, Jó não terá mais nenhum tempo para servi-lo. Meus irmãos, há uma grande aposta acontecendo aqui. Pois não está em jogo somente a fé de Jó, mas também a fé de todos os filhos de Deus. Se Satanás estiver certo, a redenção de Deus fracassou. Ou seja, o propósito divino nunca alcançará seus objetivos. E o objetivo é que Deus seja amado por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. E que Ele seja crido pelo que Ele tem dito. Também que servi-lo não significa que tudo na vida será um mar de rosas. Uma vida livre de problemas, mas que, seja como for, o cerne da salvação e a razão da redenção serão o próprio Deus. O diabo sabe muito bem de tudo isso. Ele odeia a Deus e odeia a tudo que é bom. Deseja levar muitas pessoas para o inferno. E para isso mesmo ele usa muitos meios. Até mesmo ataca o plano de salvação criado pelo Senhor. É bom lembrar, meus irmãos, que o diabo não é um ser estúpido. Longe disso, ele sabe como ninguém que a salvação é pela graça. E que a fé é um dom de Deus. E que ninguém ama o Senhor, a menos que o Senhor venha primeiro a esta pessoa com amor e graça. Satanás não vê outro jeito. Em princípio, ele já sabe que é um perdedor. E que não pode alterar ou impedir a sua condenação. Por isso, ele tenta qualquer coisa mesmo, que possa frustrar o plano de salvação de Deus. Para ridicularizar a Deus, que parece pensar que Jó o ama pelo que ele é, Satanás desafiou o Senhor a provar a fé de Jó. O interesse que Satanás tem não estava somente em Jó. Ele não estava apenas preocupado com um peixe pequeno, mas desejava perseguir o calcanhar da semente da mulher, que é Cristo. Ele espera que Jó prove, diante do fórum celeste e terreno, que a fé nada mais é do que algo que busca o seu próprio interesse. E também que os crentes são atores que somente estão nessa vida enquanto as coisas vão bem. Portanto, se ele puder mostrar isso na vida de Jó, todo o resto cairá. A única coisa, então, que Jesus Cristo fará será pagar não pelos pecados das pessoas que estão somente interessadas em lucrar com a fé, mas das que de fato não amam o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na vida deles. Se isso acontecer, será tudo em vão. Ou seja, se Deus não é amado acima de todas as outras coisas, a salvação está fora de questão. E a redenção é algo sem valor.
Chegamos, portanto, meus irmãos, ao terceiro ponto. O propósito de Deus com este desafio. O propósito de Deus com este desafio. O Senhor, então, aceita o desafio de Satanás, a provocação do diabo, não somente por causa de Jó, mas por causa de todos os seus filhos, e especialmente por motivos próprios. O Senhor vai mostrar mais uma vez que a fé é uma dádiva de Deus, e que uma vida de obediência e amor é possível em um mundo caído. Não por causa do sol a brilhar na vida de seus filhos, nem porque eles tenham uma excelente saúde, ou porque tenham um negócio muito próspero. Não porque possuam uma família feliz, mas porque amam a Deus. Antes de tudo, por causa de sua graça e bondade, por sua misericórdia e amor perdoador. Por causa da promessa bem-aventurada de Deus da vida eterna, a qual será realizada através do sofrimento e morte do seu único filho. Tudo bem, Satanás, diz Deus, siga o seu caminho, entregarei a Jó nas tuas mãos. Ele está no teu poder, somente não tire a sua vida, você não irá tocá-la. Na vida dele você não pode tocar, porém no resto, faça como quiser. Você pode roubar as suas bênçãos. Você pode lançar sobre ele qualquer catástrofe. Pode feri-lo como puder. E para o diabo, não precisa falar duas vezes em como fazer o mal. Rapidamente ele saiu para realizar a destruição da vida de Jó. Meus irmãos, até aqui vimos que Deus está tão seguro de sua obra salvífica que permite que seus filhos caiam nas mãos do diabo. E vejam, mesmo com tudo isso, nós ainda somos consolados, pois vemos que Satanás não tem um reino livre, mas continua debaixo do controle de Deus, e somente pode ir até onde o Senhor permita que ele vá. O diabo é como um cão raivoso, continua preso à coleira. Sem a permissão de Deus, o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. Entretanto, nós devemos fazer algumas perguntas. Será que tudo isso era necessário? Será que Jó precisava sofrer tanto quanto nos conta o resto desse livro? Mesmo que pareça um absurdo o que aconteceu, temos sempre em mente que Deus continua com o seu propósito à vista. Deus não aflige os seus filhos de maneira voluntária, ou seja, Ele não permite que os seus filhos sejam torturados ou sofram como algo em si mesmo. Mas o Senhor tem os seus sábios propósitos quando visita os seus filhos com muitas tribulações. No caso de Jó, somos informados a respeito de todas essas coisas. Porém, meus irmãos, mais uma vez, Jó não sabia de nada disso. Talvez, se ele soubesse que isso levaria ao objetivo de Deus, culminasse no cumprimento do objetivo de Deus, então pudesse ter encenado o herói. Pensado no prêmio que Deus daria a ele, como resultado deste contexto cósmico. O Senhor achou adequado colocar este livro na Bíblia para que não entrássemos em desespero, não importando o que aconteça conosco. Meus irmãos, é verdade que este livro de Jó não nos dá todas as chaves para todas as perguntas a respeito do sofrimento neste mundo. Os detalhes são e permanecem escondidos para nós. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Mas devemos encontrar conforto em que, não importa o que aconteça, todas as coisas de forma alguma se darão sem a vontade de Deus, pois Ele agora é o nosso Pai em Jesus Cristo. Porém, neste livro nós temos alguns detalhes. Deus confiou neste filho, em Jó,
a sua fé, não porque Jó fosse forte, mas porque Jó era o que era por causa da graça de Deus. O Senhor provou para Satanás que Jó não era escravo do dinheiro e que não servia a Deus porque Deus o abençoava. Na verdade, a confiança de Deus em seu próprio plano de salvação é que seu Filho Jesus Cristo é quem vai executá-lo. E por isso é que ele aceita o desafio de Satanás. A justiça de Jó e o amor de Jó pelo Senhor estavam enraizados na vinda de Cristo. Foi por isso que o Senhor pôde ostentar na vida de Jó que o verdadeiro amor por ele pode ser encontrado nessa terra. Claro que não como um produto do esforço do homem, mas como um resultado do amor de Jesus Cristo, que obedeceu ao seu Pai nos mínimos detalhes. Ele que foi despojado de todas as bênçãos, que foi levantado naquela maldita cruz, mas que nunca deixou o seu Pai, nem mesmo quando Satanás usou todo o seu arsenal de armas. Em outras palavras, o Senhor estava tão certo de seu servo Jó, que aceitou o desafio para consolar todos os seus filhos e para mostrar que a salvação é somente pela graça. Independente do que aconteça, Deus segura fortemente pela mão todos aqueles que creem nele. O Senhor mostra que é mentira de Satanás que as pessoas somente o servem por causa dos seus próprios interesses. O resto do livro mostrará como Jó reagiu a tudo o que veio sobre ele, e como Deus vindicou o seu nome e a sua obra de redenção sobre a calúnia de Satanás na vida de Jó. Meus irmãos, nós não somos Jó, mas temos o mesmo Deus. Esse Deus nunca muda. E ainda hoje ele tem os seus sábios propósitos quando visita os seus filhos com sofrimentos e aflições pesadas. Nós não conhecemos todas as respostas e com certeza levaremos muitas perguntas até a sepultura. Por que este sofrimento? Por que esta doença terminal? Por que nosso filho retornou ao Senhor? Por que meu cônjuge não se arrepende? Não vê o Senhor a minha agonia? Por que Deus não intervém? Ainda podemos fazer mais perguntas. Quem realmente está no controle? Será que Deus realmente se importa comigo? Será Ele o Deus fraco para mudar a minha vida? Não sabe Ele que às vezes essas coisas são muito pesadas para carregar? Se essas questões estão em nossa mente, meus irmãos, voltemos ao livro de Jó. Não para encontrarmos respostas prontas a todas essas nossas perguntas, mas para ouvirmos o que precisamos ouvir, a saber, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor controla até mesmo Satanás, que somente pode nos tocar se assim o Senhor o permitir. Mas podemos saber mais. Deus tem os seus propósitos divinos com todos os seus filhos, incluindo a nós, que somos os seus amados. O caso de Jó deve servir como uma resposta a todos os outros casos, pois Deus, que é soberano, criou o homem para a sua própria glória. E todos os sofrimentos e aflições têm o seu próprio lugar dentro do inescrutável decreto de Deus. Até mesmo os sofrimentos e aflições do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo quando o Gólgota, humanamente falando, estava perdido e a salvação parecia fora de alcance. Mas exatamente quando o mundo todo, junto com os demônios, estavam prontos para cantar o hino de vitória,
Deus vinga o seu nome, precisamente nos eventos que Satanás havia orquestrado. Foi justamente aí que houve a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre a culpa, da salvação sobre a condenação. E tudo isso foi a base da vindicação de Deus na vida de Jó. O Senhor sabia que Jó poderia permanecer fiel a ele, porque Deus permaneceu fiel a Jó. Foi tudo por causa de Cristo. Cristo é a garantia de que um dia também ele mesmo será exposto para vindicar o nome do Senhor. Aquele que atrairia os louvores e o amor da boca de seus filhos. E isso não somente quando o céu parece nublado, nem quando a prosperidade e a saúde estão sendo comemoradas, mas também nos dias de tensão e questões não respondidas, de doenças e mesmo quando a morte se aproxima. Tudo isso, meus irmãos, porque Deus é merecedor do nosso amor. Ele é merecedor do nosso amor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. São por essas razões que nós o amamos. Pois a sua graça e misericórdia, o seu consolo e compaixão foram mostrados no dom gratuito em seu Filho, que pagou por todos os nossos pecados e que mostra que Deus é o nosso Deus, que Deus é o nosso Pai. Que Deus não para até que todos os seus filhos estejam em casa para louvá-lo e agradecê-lo pelo inexprimível dom de seu amor, Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Amém.